sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Gente, hoje eu tô aqui com uma mulher diretamente aqui. Não é gente de BH que tá aqui hoje, não. É gente de fora. Nós tão chique demais. Hoje estou aqui com Sabrina Aquino, isso mesmo. Veio diretamente de São Paulo, não é mesmo? De São Paulo, pra estar com vocês aqui hoje. Que prazer. Beleza. Gente, é uma alegria, uma honra, né, ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz de conhecer você, conhecer um pouco mais essa história. E eu tenho certeza que você vai falar muito com o nosso público, que vai trazer insights poderosos para ele. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder contribuir com as pessoas, né? E ajudar nessa evolução da arte de liderar, que é tão importante hoje em dia. Gente, o tema do nosso podcast de hoje é que muitos querem ser líderes, mas poucos querem o peso de liderar, né? E para você que não conhece, Sabrina, ela é consultora de RH, especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Isso mesmo. Sabrina, para quem ainda não te conhece, fala quem que você é e o que você faz. Bom, eu sou a Sabrina Aquino, psicanalista com abordagem junguiana, então muito voltada aí para a área de desenvolvimento humano. Sempre tento trazer esse cunho terapêutico, né, para esses líderes, onde a gente vai descobrindo e aprofundando dentro dessas caixinhas. Hoje sou consultora de RH, como você trouxe, atendo empresas a nível Brasil, com foco em desenvolvimento humano e a contribuição aí para o amadurecimento desses negócios. E como faz diferença os líderes nos negócios, né, não, Sabrina? Muita diferença. Na verdade, ele é um pilar essencial hoje, né, Renata? O líder é o cara que é o capitão desse navio. Então, se ele não tiver ali uma noção clara da rota que ele precisa seguir, ele pode comprometer os negócios, né, e empresas de uma forma drástica. Nossa, e a gente ouve muito falar de líderes, e com essa geração, e com tudo isso que tem acontecido, com o avanço da tecnologia, o avanço da inteligência artificial, as pessoas têm falado muito sobre os cargos de liderança, né? É um cargo muito cobiçado, mas as pessoas acham assim, eu quero ser líder, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais reconhecimento, mas vai ter mais problema, mais situação que tem que tomar decisão, mais desafios, não é mesmo? Exatamente. Junto com o liderar, né, esta palavra, eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho de contexto histórico. Sim. Antes, o líder, ele era aquele cara que mandava, né? Então tinha aquela impressão de, quero ser líder, porque eu só vou mandar, eu só vou delegar, só vou ordenar. Mas essa camisa, né, da liderança, ela traz um grande peso. Então eu sempre, quando eu tô trabalhando ali com um grupo de líderes, eu sempre falo, todo mundo quer ser líder, porque ainda tem essa visão, né, do líder que delega, que ele só vai ficar ali direcionando essas pessoas, mas ninguém quer o peso da camisa de liderar. Por quê? Quando eu tenho este peso, eu preciso me indispor com as pessoas. Não é só mandar e tapinha nas costas, né, gente? Quando a gente fala de liderar, vai muito além disso. E é desafiador lidar com pessoas. Exatamente. Nossa, é um desafio que eu acredito, assim, diário pro líder, né? Sim, com certeza, Rê. Porque esse desafio, né, apesar de o líder ele lidar com pessoas, a liderança ela é solitária. Sim. E as pessoas, elas não estão preparadas para isso, ela precisa trazer naquele tempero ali um pouco de inteligência emocional, né, e a pessoa ela saber lidar com as adversidades do dia a dia, entender que hoje nós temos um choque de gerações no mercado e você vai precisar ser um líder diferente para cada público que você tem. Não adianta você querer agir da mesma forma com todo mundo da equipe, né? E trazer aquela, eu sou assim, nasci assim, Gabrielice. Vou morrer assim. Exatamente. Então, o líder ele precisa ter uma flexibilidade em se adaptar ao time que ele está conduzindo, em se adaptar ao negócio, porque um negócio ele passa por diversas fases e diversos momentos. E esse líder, se ele não acompanha essa mudança do negócio, ele vai impactar diretamente no resultado, no engajamento desse time, no clima dessa empresa. Então, eu falo que a responsabilidade do líder dentro do negócio é conduzir as pessoas
com felicidade. Então, quem trabalha feliz traz mais resultado. Tem aquele ditado, né? Gente feliz não enche o saco. Porque a pessoa que tá feliz, ela não vai te encher o saco, ela não vai te dar trabalho, gente. Porque a pessoa tá satisfeita, né? E conta pra gente, como que foi, Sabrina, que você percebeu que estava em você esse propósito e essa missão de desenvolver líderes? Conta pra gente, da onde que surgiu essa ideia? Bom, eu trabalho já e estou há 15 anos nessa estrada de recursos humanos, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, em multinacionais. Em uma dessas passagens aí na vivência CLT, antes da Sabrina empresária, consultora, eu tive o desafio de desenvolver um grupo gigantesco de líderes. Né, de 40 líderes, e aí eu fui entender que existiam fatias dentro da liderança, que existiam maturidades diferentes. Então, quando a gente fala um pouquinho ali de liderança situacional, de pipeline de liderança, nós temos líderes em momentos diferentes. E é uma missão, né, do desenvolvedor aí de líderes, ou consultor de RH, ou o nome que quiserem dar dentro da empresa, identificar em qual nível essa liderança está e nivelar todo mundo, né? Então, levar todo mundo para o mesmo caminho. Então, nessa mesma época, eu cursei a pós-graduação ali, voltada para a gestão estratégica de pessoas, e eu tive um insight, assim, quando eu estava com esse time, com esse grupo, eu falei, cara, eu gosto de fazer isso, eu gosto de desenvolver pessoas, gosto de tirar elas da inércia e levar a descobrir o seu potencial máximo. E ali nasceu essa minha paixão por desenvolver pessoas, né? Mas entendendo que a liderança bem desenvolvida, a gente vai ter times mais maduros e times desenvolvidos. Então, tudo começa na liderança, né? A gente tem o Simon Sinek, que traz isso muito forte quando ele fala ali que tudo começa pelo porquê. Então, a liderança, ela precisa ter um porquê para que ela possa trabalhar esse time. E eu identifiquei dentro deste grupo que a nossa liderança hoje, e aí eu falo a nível Brasil, tive a oportunidade de conviver com lideranças de diversos estados dentro desse grupo, ela ainda é muito imatura. Ela ainda traz essa estigma histórica de que liderar é somente mandar nas pessoas. E aí, quando eu levava esse desafio, poxa, mas assim, você precisa dar um feedback pro seu colaborador, e esse feedback nem sempre vai ser legal. Você vai precisar se indispor com esse colaborador. E eu entendia que as pessoas, isso elas não queriam muito, elas queriam sempre a parte legal da liderança, né? A parte mais fácil, a parte que não dói. E aí, o meu desafio era justamente mostrar que liderar é isso. Liderar vai doer, liderar vai ser solitário, mas vai ser satisfatório quando ele ver que aquele colaborador que ele desenvolveu, que ele contribuiu, que ele trabalhou, está trazendo negócio, está trazendo resultado para aquela empresa, para aquela crescendo, o resultado está vindo, então assim, vai compensar toda aquela dor, todo aquele esforço, né? Exato. E Sabrina, o que você acha, assim, no seu ponto de vista, que foi o maior choque de realidade para um líder quando ele se torna líder? O que você acha que é o maior choque? Quando a pessoa tá ali, ela assume um cargo de liderança. Olha, eu acho que o choque ele é gigantesco, tá? Renato, o que eu vejo? As pessoas chegam num cargo de liderança, ela senta ali naquela cadeira, ela fala, agora eu cheguei na vida, cheguei no auge, né? Tô no ponto máximo. Sim. E aí começam a chegar os percalços da liderança que não era esperado, né, por essas pessoas. Então, ele começa a entender que lidar com pessoas está muito além de só tomar um cafezinho. Então, começa a chegar os problemas familiares do time. Sim. Que essa pessoa ela vai buscar quem? Ela vai buscar o líder. Então, ele começa a entender que aquele funcionário, ele também é uma pessoa, ele também tem uma família, ele também sente dor, ele não é só uma pessoa que ele vai delegar ali, ele precisa trazer resultado. Que não dá para separar, sabe? O pessoal do profissional. Eu acho que é esse o maior desafio, né? Exatamente. Porque você tem que lidar com aquele funcionário que trouxe um atestado, que tá com um familiar doente, que aconteceu um problema. E a gente sabe que a pessoa, ela rende de forma diferente. Exato. E aí também, às vezes, realocar ali na equipe, porque tudo
sobra pro líder. Que a gente fala assim, a sua equipe é ruim porque o líder é ruim. E eu vou te dizer que há verdades, tá? Ai, meu Deus. Há verdades nessa Você frase. que tá líder, que tá aqui assistindo a gente, não fica pensando assim, nossa, mas elas vieram só pra me dar indireta? Não, não é isso, tá, gente? Não é esse o nosso objetivo. É que você consiga verificar em você pontos de melhoria. Pontos de melhoria pra quê? Pra que a sua empresa, a empresa que você faz parte, que você veste a camisa, cresça. E também pra você que é empresário e que tem um time na sua empresa, que comece a olhar de uma outra forma para você ver quem que precisa de um treinamento, quem precisa de uma capacitação, quem tá precisando às vezes de realmente ser demitido, porque tem pessoas que, né, as pessoas, como diz até uma convidada minha, uma vez ela falou assim, a gente tem que entender que as pessoas vão e vêm. As pessoas vão passar pela nossa empresa e elas vão vir para nossa empresa. Não fica apegado àquele funcionário por causa de talvez alguma coisa. Mas a pessoa vai vir e na hora que tiver que sair, vai ter que sair e assim São ciclos. São ciclos, né, Rê? Então, existe até o ciclo desse próprio líder. Vai chegar um momento que ele vai entender que, olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer por esse time. Agora eu vou ajudar outras pessoas. Porque o papel do líder é conduzir esse time, mas tem algo antes de tudo isso que é muito importante, ele entender do negócio que ele tá à frente. Porque como que ele vai fazer com que as pessoas tragam resultados sem que ele entenda do negócio? Isso é um segundo desafio. Então, as pessoas chegam na liderança, elas começam a entender que não dá para deixar a malinha de problemas no portão do funcionário, então, que ele é uma unidade. E o segundo desafio é, poxa, agora eu tenho que entender de negócio, mas eu não tinha só que liderar pessoas? Não, ele precisa entender de negócio para que ele tenha estratégias com essas pessoas para que elas tragam mais resultados. Porque quando a gente fala de RH, né, as pessoas têm muito aquela visão de, o RH quer abraçar a árvore. Não, toda empresa quer o quê? Lucro, gente. Uma empresa, ela visa lucro, ela visa resultado, ela visa entrega com qualidade. E quem faz isso para ela são as pessoas. Ela conta com essa liderança para que desenvolva, enxergue os melhores potenciais. Olha, esse colaborador aqui pode trazer mais resultados se a gente explorar com treinamento específico. Esse aqui, ele demanda um pouquinho mais de atenção, então ele é aquele cara que gosta do cafezinho. Então, esses são desafios que surgem somente quando a pessoa senta nessa cadeira de liderança, porque ela chega lá acreditando que é tudo maravilhoso e que não vão ter percalços. E quando você se prepara antes disso, né, então você vê, eu quero ocupar uma posição de liderança. Sim. Então deixa eu entender dentro do negócio, do contexto que eu estou, o que eu preciso para chegar lá. E aí quando eu for ter esse olhar do que eu preciso, não é um olhar somente pro que é bacana dessa posição, né? Eu também preciso enxergar os desafios dela e saber trabalhar esses desafios durante os primeiros 90 dias que eu estou numa posição, porque 90 dias, gente, não é só período de experiência, né? Então, todo colaborador que passa por uma promoção, ele tem um período de adaptação, uma curva de aprendizado, e os primeiros 90 dias para a liderança é fundamental. Principalmente se for uma primeira liderança. Isso vai indicar ou o sucesso, né, ou o insucesso dessa pessoa. Então, como que ela vai lidar com esses percalços iniciais ali, vai dizer muito sobre se esse time será de sucesso ou não. E aí, não é pra pessoa pegar pra ela, né, o time não foi de sucesso, quer dizer que eu fracassei. Não é isso. Às vezes a estratégia não estava legal e não era o tempo. Também ali com aquele time, não era o momento, não era aquele ciclo que era para essa pessoa, e ela vai ter oportunidade de poder fazer isso em outros times. Acho que o importante é não desistir, e se, né, eu quero esse desafio de ser líder, eu entender que eu preciso olhar para dentro, buscar um autoconhecimento, desenvolver essa resiliência e essa inteligência emocional, que são características comportamentais, que para o líder hoje não pode faltar, principalmente nesse mercado volátil que nós vivemos, em que tudo muda o tempo todo, e antes a gente vivia, né, o mundo VUCA, hoje a gente vive o mundo incerto, que a gente, depois, pós-pandemia, a gente não sabe muito como que são as coisas, tudo pode acontecer a todo momento. Sim. E esse líder, ele precisa estar preparado para isso, porque é assim com as pessoas. E como que a gente pode se preparar para ser um bom líder? Eu acho que essa é a principal dúvida e a principal dor, porque eu vejo que nós temos, digamos, vamos trabalhar aqui com 2 tipos de líder. Aquele que tem o nível de consciência e que ele sabe assim, Sabrina, eu preciso ser um líder melhor, eu preciso de melhorar os resultados da minha. É o líder que todo
empresário sonha em ter na empresa. Mas nós temos aquele líder que fala assim, eu não vou perder o meu tempo investindo em treinamento. Eu tenho X anos de experiência e eu já sei liderar. Nós não temos dois casos. Claro que existem inúmeros, né? Mas nós vamos trabalhar com esses dois. São clássicos. Esses são os clássicos. São os clássicos. Aquele que quer melhorar e que tá ali com aquela sede que eu quero fazer crescer. E aquele que quer fazer crescer sim, mas do jeito dele. Como que a gente faz aí? Aí aqui, o que a gente pode enxergar, tá? Nesses dois modelos de liderança. Primeiro, a gente vê um choque de gerações, né? Então, quando a gente pega um líder ali, que ele já vem há mais tempo no mercado, a gente tem esse choque porque ele vem com outro modelo de gestão. Sim. E aí, cabe, né? Todo líder, ele também é liderado de alguém. Cabe essa pessoa que está acima ali, né? A não ser que ele seja o próprio dono da empresa, né? Então, cabe essa pessoa que está acima também direcionar ele e trazer ele aos poucos para essa consciência, né? Para que ele possa trabalhar esse desenvolvimento. Mas, até assim, vai parecer um pouco pesado, né, o que eu vou trazer, mas se o líder, ele ficar nesse pensamento de que eu vou fazer assim, porque eu que mando aqui, ele tá fadado ao fracasso. Hoje no mercado de trabalho, porque ele não vai ser aceito, né, e um líder, ele precisa ser aceito. E aí tem esse cara que quer se desenvolver, que busca ali, né? Então, liderança é uma coisa que é treinável, tá? Aquela lenda de líder a pessoa já nasceu líder. Não, se você quer ser um líder e você não tem as características, você pode se desenvolver. Você pode ter a pessoa que ela é esforçada, que ela vai atrás e ela vai conseguir. Ela vai ter um pouco mais de dificuldade de chegar lá, vai ter um pouco mais, né? Mas ela consegue. Com esforço, dedicação, vai conseguir. E tem esse cara que talvez seja esse líder nato, eu já sei liderar, vou fazer, e a gente precisa trazer ele para consciência. E aí a gente faz isso através do quê? Do autoconhecimento desse líder. Isso é fundamental. Então a gente busca o autoconhecimento, ele pode buscar mentorias no mercado hoje que são voltadas para líderes de alta performance. E quando eu digo buscar mentoria, tem que ir preparado, porque nem sempre você vai escutar aquilo que você deseja, né? Aquilo que você espera. Mas esteja preparado para ouvir, vá aberto para isso, para buscar esta evolução, né? Porque nada deixa de mudar. Tudo muda hoje, então a forma de liderar muda, o mercado de trabalho muda, o público muda, vão entrando novas gerações do mercado. Hoje os líderes, eles têm uma dificuldade muito grande para lidar com a GZ, que tá aí no mercado e eles são perfis um choque de realidade e de geração que é muito grande. Gente, eu vou falar com vocês, assim, a gente, como você falou, tudo muda. Não dá pra gente, eu não consigo imaginar o que vai ser da geração profissional, né, falando realmente profissionalmente, que dos outros lados, então, aí nem sei o que vai ser. Mas profissionalmente falando, o que vai ser do pessoal daqui 20 anos? Olha, eu vejo o mercado, e aí já existem estudos sobre isso, principalmente para posições de liderança, tá? O mercado, ele vai voltar, né? Ele vai passar por um choque tão grande que ele vai precisar chamar pessoas que já não, as gerações passadas, digamos os aposentados, para voltar para o mercado de trabalho, porque hoje muito se fala, né, a gente vê que o mercado ele passa por um preconceito etário, então as pessoas elas têm prazo de validade dentro do mercado de trabalho, seja você numa posição de líder ou não, a liderança ela ainda demora um pouco mais para vencer, porque traz essa questão da experiência e da bagagem, mas as pessoas têm um prazo de validade hoje, que não deveria, mas tem, né? Mas a gente vê aí a expectativa de vida cada vez maior, pessoas cada vez mais ativas dentro do mercado de trabalho, e as gerações que estão chegando, elas vêm com um propósito diferente. Sim. Né? Ou o mercado de trabalho ele vai se reinventar para acolher essas pessoas, o que eu acho que seria uma reestruturação gigantesca e que afetaria muitos negócios no modelo de trabalho que nós temos hoje, ou ele não vai ter opção. Ele vai precisar quebrar essa estigma etária e chamar, pelo menos para os cargos estratégicos e liderança, as gerações que hoje ele olha e fala, não vou contratar essa pessoa, que eu prefiro uma pessoa mais jovem, que vai trazer mais energia, vai trazer novas ideias. Não, a gente tem um grupo de líderes hoje que está saindo do mercado que faz o negócio funcionar.
E eles vão fazer falta, e eles vão ser chamados para retornar. Quando você fala o que vai ser do mercado de trabalho, não vai ter jeito, a gente vai ter que chamar essas pessoas, porque a gente vem com uma GZ que tudo para eles é propósito, né? Mas esse propósito é tão imediatista que a gente não sabe nem... O líder, ele tem até dificuldade de trabalhar com esse público, porque cada hora é um propósito diferente. Sim, e eu acredito também, eu acredito na maturidade. A maturidade vem com o tempo, gente. Exato. A maturidade vem com o tempo, e não quer dizer que é uma geração errada ou uma geração perdida, nada disso, mas eu acho que no momento de hoje e com as facilidades de hoje está tudo muito acessível. Então tá tudo muito aqui, ó. Então a pessoa já nasceu com tudo muito na palma da mão. Claro, então assim, eu já sei como é que eu faço, como é que é isso, como é que é aquilo. Então assim, é um desafio. E daqui uns anos vai ser um desafio, mas eu acredito que as coisas pode ser que vai se organizar à medida que a maturidade vai vindo. Exatamente. E aí depois vem outra geração que aí só Deus sabe o que vai ser. Exatamente. Aí vem a geração alfa pro mercado que a gente não sabe como vai acontecer. Não sabe como é que vai acontecer, né? E como que os líderes vão lidar com isso, né? Porque hoje a gente já tem um choque de 4 gerações no mercado e as pessoas que estão na posição de liderança, elas precisam lidar com essas 4 gerações. Sim. Que têm expectativas, anseios diferentes. E esse líder, ele precisa ser um 4 em 1. Sim. Não, e é interessante, eu fui num evento, eu conversei com uma empresária e ela tem uma loja de peças automotivas. E aí ela falou da questão dos desafios, que lá ela sempre abriu as portas para jovem aprendiz, o pessoal mais novo, porque ela fala assim, a gente tem que dar trabalho, porque senão eles não vão ter experiência, porque tem muita gente só contrata com experiência. Sim. Mas ela falou assim, gente, é difícil, vocês não têm noção de cada coisa, cada pérola que eu passo, porque é saber lidar com gerações diferentes. Então, assim, é um desafio para o empresário, é um desafio para o empreendedor. Mas da mesma forma que eu também acho que é um desafio para a geração que se sente, assim, um pouco, nossa, ninguém me entende. Total. Não, eu tô numa empresa, mas que ninguém me entende. Total. Tanto que e muitas das vezes esse líder, ele tem até dificuldade, esse líder, o empresário, de conectar com essa geração. Sim. Né? De trazer ali para eles, de trazer esse propósito, porque é uma geração que vem com essa palavra muito forte, que tudo para eles hoje, eu preciso trabalhar numa empresa que tenha propósito, uma empresa que seja sustentável, uma empresa que não danifique o meio ambiente. E se não, também, para eles tá tudo bem ficar desempregado. Sim. Eles falam, tá tudo bem, não tá conecta comigo, então pra mim tá tudo bem, eu fico por aqui mesmo. E aí a gente vai sofrendo essa escassez de mão de obra. Hoje um líder, ele tem muita dificuldade em peneirar, né, ali no recrutamento, seleção e montar um time conciso. Não, tem cidades que eu vou falar, você deve saber disso 1000 vezes mais que eu, mas tem cidades que você não acha mão de obra. Não acho. Não acho. Né, assim, na empresa que o meu esposo trabalha, a gente vê muito. Tem cidades que você não acha, gente, você pode pagar e pagar bem. E não acha. E tem profissões que estão morrendo, né? Porque esses jovens, eles simplesmente não se interessam, né? Por determinadas áreas. Mas aí depois, ali. sei lá, vai lá, arruma um filho, precisa de uns boletos a pagar, começa a ter uns problemas. Eu acho que eles vão começar a interessar, porque, né? Mas eu acho que isso é um outro porém, mas aí é um papo outro dia. Papo, gente, é um outro papo. Nós vamos mas eles são uma geração também que não querem ter filhos, né? Então, mas vai que num acidente, né? Acontece, vai que, né? Então, assim, falando dos novos líderes, o que você acha que é um erro frequente desse novo líder que tá no mercado? Primeira coisa é o líder chegar sem entender de pessoas, né? Então, o líder hoje, ele precisa ter um conhecimento grande e entender que há essa diversidade de comportamentos e de pessoas, e ele não chega se conectando com esse time. Então, ele já chega naquela seria que imposição. Né? Antigamente chamava de pompa, né? Chega naquela pompa toda. Exatamente. Então ele já chega naquela pompa de sou o líder a partir de hoje. Então o erro mais frequente é não conhecer esse time inicialmente e não chegar naquela posição de vulnerabilidade. E aí quando eu falo vulnerabilidade, não é o cara trazer ali, sou um coitado, tô começando agora, não tenho bagagem pra trocar com vocês. Não, é de, pessoal, estamos construindo essa equipe agora. Vamos sentar aqui,
Vamos nos conhecer, chamar para perto, colocar ali um pouco da vida dele pessoal. As pessoas gostam de se conectar. Sim. Então elas se conectam... E de se sentir pertencentes àquele grupo, né? E elas se conectam com o quê? Com o que parece com ela, né? Então, poxa, esse líder aqui, ele formou na mesma faculdade que o meu pai. Ele já começa a ter um olhar diferente, né? Então, esse líder aqui, ele trouxe ali que ele gosta de ter uma visão mais humana, diferente do anterior. Então, ter esses momentos de conexão com os times é fundamental no início de uma liderança. E muitos líderes acham que não, que eles precisam chegar colocando a autoridade, né? Então, eu preciso que esse time me olhe com respeito. Então, ele vai te olhar com respeito a partir do momento que ele te conhece. Que ele entende quem você é, que ele entende que aquele time é importante para o resultado que ele vai entregar, né? E isso é uma falha muito comum quando se inicia uma liderança, porque as pessoas não têm esse olhar para esse lado. Elas querem olhar mais, poxa, eu tô chegando agora, eu preciso conquistar o respeito desse time. Então, você tem várias formas de conquistar esse respeito, né? E nem sempre vai ser com a autoridade. Com a autoridade, acontece, mas aí as pessoas passam a fazer para você e não por você. Então, o líder de sucesso é aquele que ele tem o time que faz por ele. A todo momento que ele precisar, que ele pedir, esse time tá com ele, vai estar engajado e não para ele. Porque para ele, vou fazer aqui porque eu preciso pagar os meus boletos e receber o meu salário e pronto. Não, vou fazer porque o cara é gente boa, eu sei que ele vai me desenvolver, ele vai fazer com que eu cresça. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos crescer junto. O resultado no final do dia é do time, não é dele, né? Porque aí o líder, quando ele chega novo, ele quer mostrar esse serviço. Então, olha o resultado que eu consegui com esse time, com essa equipe, e ele vai a todo momento invalidando a entrega desse time, né? E ninguém faz nada sozinho. Apesar de solitária a cadeira de liderança, porque ele não vai poder ser amigo, ele precisa ser uma pessoa ética, que compreende as pessoas, né? Que entende como esse time funciona e que seja estratégico, imparcial. Porque a partir do momento que a gente fala de amizade, a gente entra numa questão ali de parcialidade, né? Então, eu tenho aquele viés para quem eu afinizo mais, esse cara vai ser promovido mais rápido do que o outro que eu não afinizo tanto. Então, quando a gente fala de liderança, ela é solitária nesse sentido. Mas ele precisa se conectar de uma forma estratégica com esse time, para que ele possa ter esse caminhar e essa evolução. Entendi. E para o empresário, o que ele precisa de buscar em um líder? A pessoa que está com essa vaga de líder na empresa ou que está montando uma equipe precisa de um líder. O que eu busco? Qual é o perfil de líder que eu preciso? Como que eu vou achar esse líder? Primeira coisa, quando a gente olha para o mercado, né? E aí vai depender muito do tamanho desse empresário. O empresário, vamos definir aqui, pequeno, médio e grande, né? Quando eu olho um empresário pequeno, vai depender muito, porque quando eu falo de uma cadeira de liderança, a gente tem uma remuneração mais alta, né? Então, quando eu falo de um empresário pequeno, ele precisa trazer alguém conectado com o negócio e que queira crescer. Mas para os 3 níveis, eu vou precisar de uma pessoa resiliente e que tenha inteligência emocional. Isso não pode faltar dentro do tempero desse líder, né? E além disso, uma pessoa muito comunicativa. O líder, ele precisa saber se comunicar, ele precisa ser estratégico, sim. Por isso que eu falo que as pessoas não querem o peso de liderar. Porque liderar não é, ou eu não posso ser só números, ou eu não posso ser só comunicação. Eu preciso ser uma mistura das duas coisas. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que me conectar com as pessoas, eu tenho que trazer resultados para esse negócio. Eu preciso entender do negócio, eu preciso entender de números. Então, o empresário, ele precisa buscar alguém que se interesse por negócios e por pessoas. É sensacional, porque as pessoas, gente, elas são a alma do negócio, né? Então, a gente sem pessoas, o nosso negócio, o que vai ser do nosso negócio? Exatamente. E como é que você tem um líder que ele só olha para números? Como que ele vai cuidar de pessoas? Não dá também. E pra gente encerrar, se você pudesse dar um único conselho para quem quer liderar neste momento, mas ainda não entende o peso dessa responsabilidade, qual seria? Eu vou dar 2 conselhos. Sim. O primeiro conselho é: se conheça. E entenda se essa jornada faz sentido realmente para você. Porque às vezes não faz e tá tudo bem, gente. Imagina se a gente só tivesse líder no mercado de trabalho. O que seriam das outras posições dentro da companhia? E tá tudo bem eu enxergar que essa jornada não é minha. E o segundo conselho é: não, eu quero esta jornada, eu já estou numa empresa,
quero uma cadeira de liderança. Se conecte com as lideranças atuais. Entenda quais são os percalços. Se antevenha a respeito disso, para que você também possa sentir se eu quero esse peso para mim. Porque às vezes você é um bom especialista e tá legal para você ali. Né? Você não precisa avançar, né? Não tá escrito em lugar nenhum que eu preciso avançar o tempo todo. Então eu preciso entender qual que é o meu time ali. Então a partir do momento que eu me conecto com essas pessoas e eu busco, né, entender e me vejo dentro daquela situação, eu consigo minimizar aqueles erros iniciais de liderar. Na hora que chega, meu Deus, que é isso? Ninguém me falou que seria assim. Ninguém me disse que seria fácil, né? Então, você já vai com uma consciência amadurecida para esta nova posição. Realmente. Gente, então você que é líder, você que deseja liderar, já pegou os insights aqui com a Sabrina para que você consiga ser um líder mais produtivo, um líder com resultados expressivos em crescente no seu negócio, né, na empresa que você trabalha, e também você empresário que busca por crescimento, busque por bons líderes. Ah, mas eu tenho fulano de tal na minha empresa. Então invista em fulano, invista na sua equipe para que você consiga outros resultados, né? Sabrina, conta pra gente onde a gente te acha nas redes sociais, como as pessoas podem conhecer um pouco mais o seu trabalho. No Instagram eu tô como Sabrina Aquino RH, tudo junto, e no LinkedIn, Sabrina Aquino RH. No Google, consegue encontrar a minha empresa, a Next RH, então quem tiver interesse também, tem um time de liderança, quero desenvolver essa turma, pode contar comigo. Hoje nós temos estratégias valiosas para desenvolver líderes de todos os níveis hierárquicos, né? Então hoje a gente trabalha desde nível C-level, quanto a nível de média e baixa liderança também. Em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. De Sabrina. São Paulo para o mundo. Isso mesmo, gente. Sabrina, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer a sua participação, por você compartilhar o seu conhecimento, né? Compartilhar o seu tempo aqui com a gente. Fiquei muito honrada por conhecer você presencialmente, né, gente? Não estamos nos conhecendo presencialmente hoje. Nós já tínhamos nos conhecido virtualmente, mas, né, que você consiga aí colher muitos frutos do seu trabalho e vamos lá que é sucesso. Eu que agradeço o convite, Rê, conte sempre comigo. E quem precisar, quer tirar alguma dúvida, me chama lá no direct do Insta que a gente vai trocando figurinhas. Sensacional, gente. Então, é isso aí. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença. Já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que é empreendedor, que é líder e também que é CLT, mas que busca alcançar este lugar de liderança e que quer se desenvolver. Gente, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!